Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública. Todos os meses, aqui na TV Câmara Taubaté, o trabalho dos vereadores é acompanhado e divulgado. Está no ar o Fiscalização Pública, que nesta edição de março recebe a vereadora Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, e também Adalgisa, integrante do coletivo. Adalgisa, Elisa, sejam bem-vindos aqui a mais um programa. Muito obrigada. Como sempre, a gente fica muito feliz de vir aqui falar do nosso trabalho. Muito obrigada de estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho sobre as nossas ações do mês. E a gente começa falando sobre o Hospital Municipal Universitário de Taubaté, o HMUT, uma instituição centenária que desde 1982 faz uma parceria com a escola da Faculdade de Medicina de Taubaté, ou seja, um reduto ali de futuros médicos, um local de aprendizagem e que faz toda a diferença porque atende, além de Taubaté, mais de 30 cidades aqui da nossa região. Elisa, mas parece que o prédio, por ser centenário, antigo, está precisando de reforma, né? Exatamente. Estive no HMUT esses dias, E o HMUT precisa, é um prédio antigo, Um patrimônio da nossa cidade, mas que a cidade evoluiu, cresceu, atende, como você falou, mais de 30 municípios, Então a gente precisa ter cautela nessa infraestrutura. A gente, inclusive, enviou uma emenda impositiva para arrumar as portas da maternidade, mas acabamos repensando isso, Conseguiram arrumar essas portas e a emenda foi destinada para a estrutura da maternidade. Então, de fato, o hospital precisa mesmo muito de um trabalho muito forte em relação à infraestrutura, fora que o centro obstétrico, o PSGO, Pronto-Socorro Ginecológico Obstétrico, é num pedaço do hospital e o centro cirúrgico é no outro, fazendo com que as gestantes tenham que atravessar por um corredor, todinho, e esse corredor não é inteiro, inclusive coberto, então as gestantes passam por esse corredor. Se estiver chovendo, pode inclusive molhá-las, para poder ter os filhos lá no outro local. Então a gente está aguardando, inclusive, emendas impositivas que foram enviadas para que possa fazer, então, a sala de parto, pré-parto e pós-parto mais próximo à área ali do PSGO, da entrada da maternidade. Nós temos imagens, desta pauta para a gente ilustrar e contextualizar melhor o assunto. Elisa, eu vou deixar você comentar, por gentileza. Isso. Aí, na verdade, essa imagem é lá do HMUT, ali onde vocês estão vendo aquelas janelinhas, é um corredor bem parecido com esse, mas é ao lado, paralelo a esse, que é onde é aberto e é onde passam as gestantes de um espaço para o outro, Já está ocorrendo agora no hospital, inclusive estive lá em fiscalização também da obra, a reforma da UTI neonatal e da U5, que é a unidade de tratamentos intensivos complementares, para os bebês, que essa unidade já fica ali pertinho mesmo da maternidade e que está sendo todo reformado. A gente fica muito feliz com essa reforma. É um avanço muito grande, Essa reforma veio através de uma emenda do ex-deputado estadual Sérgio Victor, uma emenda de R$850 mil. Nós acompanhamos como que está acontecendo essa reforma e o que a gente comentou, inclusive, lá no dia, Que a gente quer muito que as crianças não precisem ir para a UTI, mas se precisarem, já vai ter ali um serviço de qualidade num local totalmente reformado e bem melhor para o atendimento dessas crianças. Assim que essas emendas forem efetivadas e essas ações forem colocadas em práticas, a vereadora traz imagens aqui desses resultados concretos e a gente coloca aqui no Fiscalização Pública. Combinado, Elisa? Combinado. Uma coisa que é bem simples, que foi feita rapidinho, Josivaldo, é que assim, lá não tinha alças de apoio nos banheiros da maternidade. Alguns tinham, alguns não. E as gestantes, a mulher, a puérpera, quando ela teve o bebê, a gente tem dificuldade mesmo de usar o banheiro e quando tem alça de apoio é muito melhor, inclusive para o banho também. Então essa já foi uma conquista que eu já estive lá no hospital, eu consegui verificar que já aconteceu e que agora as alças já estão lá melhorando o atendimento para as gestantes. Muito obrigada. Traga imagens depois para a gente poder compartilhar aqui com os nossos telespectadores, tá bom? Bacana. Vou trazer agora a Adalgisa para a nossa conversa. Adalgisa, a gente vai falar agora de igualdade racial, um tema que no Brasil
é importante, mas só ganha destaque lá no final do ano, em novembro, né, quando a gente tem o Dia da Consciência Negra, que existem alguns movimentos. A gente sabe que tem muita gente trabalhando com essa bandeira ao longo de todos os meses, não só desse mês. E agora está acontecendo um fórum da igualdade racial, ou aconteceu. Gostaria que você falasse mais desse assunto para a gente. O Fórum de Igualdade Racial, na verdade, ele acontece aqui em Taubaté, né? Esse é o terceiro Fórum de Igualdade Racial que está acontecendo aqui na nossa cidade. E o porquê que esse fórum se reúne no mês de março. Aqui, como todos sabem, eu também sempre falo sobre isso, da questão do 4 de março, que é uma data histórica aqui na nossa cidade, que é, na história da nossa cidade, o povo preto foram libertos no dia 4 de março. Então, o pessoal do fórum, né, a sociedade civil se organizou, não só o povo preto, mas as pessoas, né, as pessoas brancas também que se identificam com a importância de se ter na cidade, né, e falar sobre a questão da igualdade racial, se reúnem desde 2018, desde 2021, eles se reúnem, né, na OAB para tratar sobre a questão do povo preto, sobre a igualdade racial, sobre a questão da educação antirracista também, que ela é importante, até mesmo porque nós temos uma lei aqui na Câmara Municipal, que é sobre a questão do Conselho de Igualdade Racial. Então, é importante saber que o Conselho ele é muito importante para que discutimos também, né, não só o povo preto, mas toda a sociedade civil, sobre a questão da igualdade racial. Então, o fórum ele se reúne no mês de março para tratar sobre a questão da igualdade racial aqui no nosso município. E na mesa, né, que teve nessa discussão, estiveram a professora Álvara Camário, teve também o professor Silvio de Almeida e também o Abdil Abel. Então, esses três professores, eles comporam a mesa, né, desse fórum para discutir políticas de qualidade para o município. Adalgisa, você falou de uma data importante, porque a gente conhece como 13 de maio de 1888, né? Uhum. Esse 4 de março local, ele foi antes desse período? Como que ele é? Exatamente. Esse 4 de março, ele aconteceu aqui em Taubaté, no dia 4 de março de 1888. Então, temos aqui na nossa cidade uma rua que leva esse nome, inclusive é uma rua que fica no centro da cidade, que ela é muito importante, né? Muitas pessoas falam do 4 de março. Então, saiba-se que essa data, essa rua, ela recebe esse nome por conta dessa data, né? A gente acompanha nos últimos anos um desenvolvimento desse tema. Eu ia falar evolução, mas um desenvolvimento dessa pauta. Quando a gente fala de educação antirracista, a gente está falando não só de combater o racismo, mas de ser antirracista. Como que isso se dá na prática, Adalgisa, para a nossa população entender melhor? Olha, eu acredito que ainda estamos caminhando, né, com relação a essa pauta. Por quê? Porque o tempo todo, principalmente para o povo preto, fica cansativo ficar falando sobre é preto ou é negro. E aí eu venho com uma questão que eu acho que é um pouquinho, ainda mais quando se fala a respeito disso, que é independente de ser preto ou de ser negro, neste momento tem muitas pessoas da população periférica pretas morrendo no local, que é da questão de se ter aqui no Brasil políticas de qualidade, o povo preto, ainda mais quando é da periferia, de não ter educação e também não ter, como que eu posso dizer, políticas públicas a respeito disso. E aí tem que ter dentro do Brasil uma lei que é a 11.639, 10.639 e 11.645 para falar sobre a questão do povo preto e dos povos originários. Então, quando se tem uma lei para falar sobre isso dentro do município, ou melhor, dentro da grade educacional, estamos engatinhando para falar a respeito das políticas de qualidade. Então, o antirracista é de que a gente precisa ter uma consciência de tudo o que acontece, né? E temos várias matérias falando a respeito também do povo preto, da questão do racismo, da questão das brincadeiras, da questão do bullying, da questão de se enquadrar dentro da sociedade. Então, precisa-se ter uma lei, até mesmo para falar a respeito de tudo que vem vindo da nossa história, a respeito
do povo que foi escravizado. Então, precisa-se ter uma reparação histórica para falar o tempo todo a respeito desse assunto, para que, assim, o povo preto seja inserido na sociedade. E quando a gente fala sobre a questão de sociedade, até mesmo sobre a questão antirracista, é de que as pessoas brancas que se identificam com o tema precisam tomar a frente disso. Porque quando o povo preto fala, muitas vezes é tido como mimimi. E não é mimimi, a gente vê, né, nas redes sociais, que é um acesso que o tempo todo está sendo falado, a importância de se ter educações antirracistas. Ok, são algumas conquistas, né? Como a gente falou, né? O tema vai se desenvolvendo. A gente espera que algum dia chegue a uma evolução de fato, que isso a gente não precisa nem estar discutindo mais, porque já se concretizou com ações afirmativas e positivas. A gente abriu essa edição falando lá do Agamute e a vereadora Elisa falou bastante dessa questão das gestantes, né? Que sofrem lá porque não tem essa estrutura coberta. Tem um outro programa aqui em Taubaté, Elisa, eu vou voltar nessa pauta das gestantes, que faz o acompanhamento da gestação, antes do parto, durante o parto e pós o parto, que é o programa Nascer em Taubaté. Que programa que é esse? Na verdade, a gente vai fazer uma audiência pública com esse tema, né? Nascer em Taubaté. Essa audiência, a ideia dessa audiência veio, eu acompanho, né, um grupo daqui de Taubaté, um coletivo que chama Coletivo do Ventre ao Peito. Esse coletivo eu já acompanho desde quando eu decidi engravidar. É um coletivo que traz informações gratuitas para famílias que querem, né, ter seus bebês e informações de muita qualidade. E aí, a partir desse grupo, um dia de uma reunião nesse grupo, uma das mães que estavam ali, né, a mãe e o pai, tiveram a sua experiência no Agamute e contaram um pouquinho sobre essa experiência ali. E aí, a gente já teve aqui na Câmara outras audiências sobre a maternidade, sobre o Agamute, e vem essa Nascer em Taubaté, vem nessa ideia de somar a discussão sobre a questão das audiências, né? Vem então nessa força de querer somar essa possibilidade de discutir o nascimento em Taubaté para a gente ver o que mais que a gente pode fazer em relação a essa situação do nascer em Taubaté. Como eu falei das salas pré-parto, parto e pós-parto, a gente ainda não tem essas salas aqui no nosso município. Já foram enviadas várias emendas para a maternidade aqui em Taubaté, mas elas não foram suficientes ou a época não teve a possibilidade de concretizar nessas salas, né? O objetivo maior dessa discussão é, além de, inclusive, trazer relatos, porque a gente quer trazer para esse dia pelo menos 2 famílias, uma relatando uma boa experiência e uma relatando uma experiência não tão boa assim no Agamute, para a gente tirar também um estigma, porque, olha, eu escuto, a minha família toda foi ter filho em outra cidade, né? E isso foi até campanha do prefeito na época do plano de governo dele, né? Que as crianças nasceriam aqui em Taubaté. Em contrapartida, eu conheço o trabalho de pessoas lá dentro do Agamute que fazem um trabalho muito sério, muito respeitado, os alunos que também estão lá muito imbuídos de fazer um trabalho super bacana, inclusive tem um trabalho que chama Árvores da Vida, que é a foto com a placenta, com informações do bebê, que é um trabalho lindo também, que é feito lá gratuitamente. E então, assim, tem essas pessoas também muito sérias trabalhando lá, mas que às vezes não conseguem fazer um atendimento ainda melhor pela infraestrutura do hospital, né? Então, a gente teve essa ideia de fazer essa audiência pública sobre esse Nascer em Taubaté, para que a gente possa falar também da articulação, inclusive, da atenção básica, que é da ESF, dos postinhos, né? Que fazem o pré-natal das mães, das famílias, com o Agamute. Porque a gente teve, inclusive, queixa de gestantes que não conheciam o PSGO, por exemplo, que estavam com dores, não queriam o pronto-socorro geral, né? Mas que tem o pronto-socorro ginecológico obstétrico no Agamute. Ela poderia ter ido até lá, né? E como que foi esse acompanhamento do pré-natal no postinho? O que faltou ali na comunicação para que ela soubesse que ela teria esse atendimento extensivo lá no Agamute, né? Então, a gente vai fazer essa audiência pública sobre o Nascer em Taubaté, que acontecerá em maio. Seria agora em março, junto com uma outra audiência que a gente vai falar daqui a pouco, mas aí a gente adiou, entendendo a importância do tema, e aí nós iríamos ficar com 2 temas
grandes numa audiência que não daria o tempo, né? Então, na verdade, é uma audiência, né, o Nascer em Taubaté, mas que a gente vai trazer à tona essas discussões e vamos trazer pessoas para falar como que é a situação. O Agamute hoje, ele não consegue fazer um atendimento ainda melhor e mais humanizado pela infraestrutura, mas ele já tem ações como o clampeamento tardio do cordão umbilical, que é uma ação super bacana e que o hospital já tem conseguido fazer. E em outros locais, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Em contraponto a essa proposta que você está colocando aqui, Elisa, o que a gente ouviu, né, e ouve algumas pautas aqui, são questões e relatos de violência obstétrica no Agamute, porque isso se caracteriza como violência obstétrica, né? Isso. Toda essa rede que envolve a gestante, desde até o nascimento da criança também, ou seja, violação não só da mulher, mas também da criança. Então, a ideia dessa audiência pública também é debater esse tema? Com certeza, porque a violência obstétrica, ela inclusive é uma violência que não é muito falada na sociedade, né? E muitas mulheres passaram por violência obstétrica e muitas nem sabem que passaram. A episiotomia, por exemplo, que é o pique, né, o corte que é feito para as mulheres, que falam que é feito para poder facilitar que o bebê nasça, que o bebê saia, né? É uma violência obstétrica. E muitas passaram por isso, né? Então, eu acho que essa audiência vai trazer também essa questão à tona. A gente está falando aqui do Agamute, mas eu queria deixar muito evidente, sabe, que a violência obstétrica, ela acontece também em hospitais particulares, acontece em muitos locais, infelizmente. É cultural, né? É cultural. E a gente acaba achando que é normal aquilo, uma coisa que não é normal e que a gente precisa muito falar sobre isso. Eu acredito que nessa audiência vai ser também um momento importante para a gente falar sobre a questão da violência obstétrica. Infelizmente, na nossa sociedade aqui, a brasileira, a gente normaliza tudo que é violência, embute no nosso dia a dia e a gente acaba nem percebendo que a gente está sofrendo várias violências, sejam elas concretas e até mesmo simbólicas. Então, essa audiência aí, desse programa, não um programa, né, mas essa ideia do Nascer em Taubaté, que eu acho que pode virar um programa, Elisa. Eu acho o nome também. é bonito, hein? Vai estar para maio prevista e tem mais um assunto aqui que é uma audiência pública para perda gestacional, né? Isso, e exatamente eram esses assuntos que a gente ia fazer numa audiência só, né? Só que aí a gente achou que era um tema que eram dois temas importantes e que precisavam de um tempo maior. Isso traz até uma discussão que eu estou falando aqui de infraestrutura do hospital, os taubatianos, as pessoas que utilizam o hospital ou que já visitaram, sabem como é que é a estrutura. E essa questão da perda gestacional traz, inclusive, para a gente um problema que a gente tinha, inclusive, aqui no nosso município. O que acontecia? As mulheres que perdiam os seus bebês ficavam junto com as mulheres que estavam com seus bebês. Olha que coisa delicada, né? A mulher está ali, a família está ali num luto, escutando o choro de uma família que está ali, apesar de estar, às vezes, com ponto de cirurgia ou com parto recente, estar ali no puerpério, mas ela está na alegria de ter o filho, de celebrar aquele momento, né, junto com mães, junto com famílias que perderam seus bebês, que é uma coisa que a maternidade também fez por muito tempo, porque não tinha onde colocar as outras mulheres, né? Mas que agora está conseguindo que as mães, né, que tiveram suas perdas gestacionais, fiquem numa maternidade que não tenham os bebês junto, para não ter essa questão aí dessa duplicidade de situações, né? Enfim, então... Bem contrastantes, né, no Exatamente. Então, hoje, as mulheres, né, inclusive a Dalgisa já falou aqui algumas vezes dessa situação também, que passou por uma cirurgia ginecológica, né, Dal, no Agamute, e ficou também numa maternidade, junto com num espaço junto com outras mulheres e com mulheres com bebês. E agora eles estão conseguindo que na Mater 2 fiquem as mães que perderam os seus bebês e mulheres com cirurgias ginecológicas que não necessariamente são mães, né? Então, infraestrutura, a gente precisa muito melhorar para poder dar um atendimento bom para essas pessoas. E a questão da audiência de perda gestacional somou também, né, com munícipes, com ativistas, com pessoas que passaram, inclusive, por essa situação e que saíram do luto para a luta, né? E aí eu preciso falar aqui da Marislan,
que é uma taubatiana, que agora não reside mais no município, mas que sofreu isso e trouxe para a gente também a necessidade dessa discussão aqui em Taubaté e outros coletivos aqui da cidade também que trabalham com esse assunto e que é a primeira vez, eu acredito, posso estar um pouco enganada, mas eu acredito que seja a primeira vez que a gente vai trazer para a Casa Legislativa essa discussão tão importante que é sobre a perda, e a gente não vai falar só da perda, a gente vai falar do mais importante ainda, o acolhimento dessas famílias, as políticas públicas que atendem a esse momento. Previsão de quando será? Agora, dia 20 de março, essa já está agendada, será dia 20 de março, a partir das 14h30, e a audiência de maio será no período da noite. Então, a gente já aproveita para convidar toda a população a participar no dia 20 de março, a partir das 14h30, na nossa audiência pública sobre perda gestacional. Mês das Mulheres, março, aqui encerrando o nosso programa, a gente não poderia te trazer essa pauta, porque teve solenidade aqui na Câmara, na véspera do Dia das Mulheres, teve homenagem. Adalgisa, quem foi a homenageada escolhida por vocês? A nossa homenageada foi a Zenaide, que é uma pessoa encantadora, né? A Zenaide, ela veio de Campinas e ela mora em Taubaté. Ela veio aos 47 anos e ela mora aqui em Taubaté, onde ela fez ciências jurídicas, né? E a Zenaide é uma pessoa totalmente acolhedora. Então, ela tem um trabalho fundamental aqui na cidade, né? Com mulheres, então não poderia deixá-la, né, de lado. Então, ela foi a nossa escolha aqui, pelo Representa Taubaté, para ser a nossa homenageada, por toda a história que ela tem aqui na nossa cidade. Então, Zenaide, agradeço imensamente, né, por todo o seu movimento aqui na nossa cidade, acolhendo outras mulheres, e agradeço a todas essas mulheres também, não só no mês de março, mas o ano todo, porque eu sei que a luta é diária. Ela é formada em Ciências Jurídicas e Sociais na Unifeob, que é de São João da Boa Vista, e também atualmente está cursando pós-graduação em História da África e História Indígena. Ou seja, uma mulher à frente do seu tempo, né, Adalgisa? Exatamente, e é maravilhoso ouvi-la, sabe? A Zenaide, ela tem um coração imenso e a forma como ela conversa e conduz uma conversa é acalentador. Então, assim, é sensacional estar na companhia dela. Parabéns pelo trabalho de vocês, reconhecendo essas pautas neste mês tão importante relacionado às mulheres, esse olhar também e essa amplitude sobre as minorias, que é o trabalho que vocês fazem, realizam, melhor dizendo, e espero encontrá-las novamente numa próxima oportunidade, seja aqui no Fiscalização ou em outros programas aqui da casa. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse mês especial, né, o mês de março, dedicado às mulheres e que a gente conseguiu falar de tantas pautas importantes para nós mulheres, né? Agradeço imensamente mais uma vez por estarmos aqui. E mulheres, o que puder, estamos aqui à disposição, né? E venha até nós, venha conversar sobre as pautas. Estamos falando sobre algumas, mas é importante também, se vocês acharem que não falamos outras que vocês acham importante, venha até nós, a Câmara está aberta a todas. E assim a gente encerra mais um Fiscalização Pública, edição de março. Conversamos com a Adalgisa, representante coletivo, e também Elisa, do Representa Taubaté, que é do Cidadania. Você vê e revê este programa nas nossas redes sociais. Tem canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté, canal fechado, Claro TV, número 4, canal aberto em Taubaté e também algumas cidades aqui da região, 4.2. Eu fico aqui te esperando para mais um Fiscalização. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.